Graças a Deus. Estamos na igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas? Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, grato a Deus pela vida, por tudo quanto Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele tem concedido a nós. Louva a Deus pela vida de cada um que se faz presente, todos os ouvintes da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida e te fortaleça para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus com a igreja no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, da glória de Deus. Veja se alguém ao seu lado, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Todos acharam, meus irmãos? Graças a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso de número 17. Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Venha. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, uma palavra gloriosa da parte de Deus para nossas vidas. Nesse dia de hoje, peço aos irmãos, por favor, a tua atenção, a tua reverência a essa palavra, onde está aqui estes versículos que nós acabamos de ler, em meio ao sermão. O sermão da montanha, onde fala acerca das bem-aventuranças. Então, aqui dentro do sermão da montanha, nós temos aqui esse texto, onde a Bíblia mostra para nós que Jesus ele veio cumprir a lei. Muitas das vezes, no tocante às pregações, os ensinamentos que Jesus ele fazia, muitas pessoas achavam que Jesus ele era um fora da lei, que Jesus ele veio para descumprir aquilo que foi dito na lei e também pelos profetas. Mas, como nós lemos aqui, no verso de número 17, no capítulo 5, o Senhor Jesus ele diz que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então veja que Jesus ele mostrou isso para nós, quando nós olhamos na palavra de Deus, quando Jesus ele está no monte com Pedro, Tiago e João, aonde Jesus ali ele se transfigura, na transfiguração de Jesus, é o mais correto, e a Bíblia mostra que ali naquela transfiguração aparece ali, Jesus naquele corpo de glória, aparece ali do lado Moisés e aparece do outro lado Elias, juntamente com Jesus ali naquele momento de glória, naquele momento onde Jesus ele
está ali transfigurado. E os discípulos, eles olham para aquilo, né? Eles observam aquela cena, e eles ali ficam perplexos, né? Fica pasmo de ver ali Moisés e Elias, né? Diante do Senhor Jesus Cristo. Eles acham um lugar muito bacana e eles querem ali fazer uma cabana, né? Eles querem ali fazer uma tenda, como diz outro evangelho, enfim, né? Para que ali eles possam ficar ali por um grande tempo, por longos dias, meses, enfim. Eles queriam ficar naquele momento de glória. Mas ali a Bíblia vai mostrar para nós que havia uma representação, né, ali, simbólica, mas muito interessante, aonde Moisés, ele simbolizava a lei, né, o livro, o Pentateuco, na verdade, que era desde o livro de Gênesis até Deuteronômio, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a lei, né, a Torá, do povo judeu. E depois, do outro lado, estava Elias, aonde Elias, ele representava todos os profetas que houvera antes, né, todos os profetas. Então estava ali o representante oficial da lei, Moisés, estava ali o representante mor de todos os profetas, chamado Elias, estava ali diante de Cristo. E Jesus, ali no meio deles, entre eles, né, Jesus, ele estava simbolizando, representando nada mais, nada menos do que a representação da lei e a representação dos profetas. Jesus representava tanto um quanto o outro. Então, quando Jesus, ele diz que não veio, né, destruir, mas ele veio cumprir a lei. E quando ele diz que ele veio cumprir a lei, ele diz: olha, veja bem, em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota e nem um tio jamais passará da lei, sendo que tudo seja cumprido. Então veja, meus irmãos, que ele diz jota, ele está dizendo uma letra, ele está dizendo um ponto, né? Aqui uma vírgula, como um ponto. Nada disso cairá por terra antes que a palavra do Senhor venha se cumprir. E no versículo 19, ele fala para nós, né? Por que Jesus diz aqui, no verso 19, qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja. Jesus está dizendo, aqui mostrando para nós por intermédio dessa palavra, que iria surgir, como havia surgido antes, iria ter depois dele pessoas que na verdade iriam violar apenas uma letra, ou iria violar um ponto, tirar a vírgula, porque se você põe a vírgula numa frase, numa palavra ou numa frase, vai mudar o sentido da frase. Dependendo do lugar que você coloca a vírgula, muda o sentido. Então Jesus está mostrando que ia ter pessoas que iam mudar tanto a letra como o ponto. Eles iriam tirar aquilo, eles iriam violar. Para quê? Para poder alterar, para que o desejo do seu coração maligno pudesse ser realizado ou pudesse manipular as pessoas por intermédio dessas poucas coisas, desse pouco símbolo que para alguém pode não significar nada, mas que para Jesus tem um peso muito grande. Né? Atentamos para o versículo 19, que diz: qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, se alguém vai violar uma letra ou uma vírgula,
Então, amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque, como eu sempre digo, se é algo, né, se é uma história que eu escrevo, se é uma redação, uma composição, se é um livro que eu escrevo, eu tenho autonomia de chegar a mudar alguma coisa, de rever ali o que eu escrevi, de eu alterar, de eu tirar. Eu tenho autonomia para isso, porque é meu, eu sou escritor. Só que, veja bem que na palavra de Deus nós não temos esse poder, porque a Bíblia, ela já está selada. A Bíblia mostra para nós algumas passagens que já há um selo na Bíblia, a Bíblia está selada. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia fala que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada, porque se nós fizermos isso, vai ser tirada a nossa parte no reino dos céus. Meus irmãos, por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque um pregador, alguém que estuda, como há muitos estudiosos da Bíblia, né, muitas pessoas estudiosas, muitos homens por aí que estudam a palavra de Deus, muitos teólogos, e devido ao seu conhecimento, devido às estratégias, à ciência que aplica, né, para poder entender a palavra de Deus, esses homens têm manipulado dezenas, centenas, milhares, no mundo inteiro tem manipulado as pessoas, tirando ou acrescentando naquilo que está escrito na palavra. Não que ele vai riscar que é a Bíblia e ele vai escrever alguma outra coisa, não dessa forma, ele não tem autonomia para isso, mas ele vai acrescentar ou ele vai tirar quando ele pregar. Ele vai usar a seguinte expressão: olha, aqui está escrito assim, mas na verdade isso não quer dizer dessa maneira, está escrito assim, mas foi escrito para uma situação tal, para outra coisa, e ele vai tentar arrumar um meio para que aquela palavra ou aquele ensinamento não caiba a nós, mas que foi para uma situação naquela época que nós estamos livres daquela situação, nós estamos livres daquela sentença ou daquele ensinamento, e que nós não seremos cobrados por Deus por intermédio disso. Para os irmãos entenderem mais ou menos, por exemplo, um versículo que é muito usado, né, que é muito dito a muitas pessoas, eu quero compartilhar com a igreja, por favor, se possível, tiver a sua Bíblia, na primeira carta, ou primeira missiva do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Nós lemos aqui, capítulo 11, verso de número 1. Veja que o apóstolo São Paulo
Essa é a hierarquia que a Bíblia mostra para nós, que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Veja bem, todo homem que orar ou profetizar, ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O apóstolo Paulo está dizendo. E no versículo ele fala, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Esse versículo 5, meus irmãos, chama a nossa atenção, presta bem atenção na situação. 1 Coríntios 11:5. Ele fala que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então ele está dizendo, está mostrando aqui para nós que a mulher que não tem o seu cabelo crescido, que não tem o seu cabelo longo, essa que profetiza, ou essa que executa o trabalho, que é uma serva de Deus, que não está com o seu cabelo natural, como foi dado por Deus, ele está dizendo aqui que é como se ela tivesse raspado a sua cabeça. Só que, veja bem, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher coisa indecente tosquiar, raspe a sua cabeça e coloque o véu. Então, Paulo está mostrando para nós que o costume da igreja de Deus é diferente do costume do mundo. Lá no mundo, as mulheres cortam o seu cabelo, podam o seu cabelo. Lá no mundo, o dia está vermelho, o dia está amarelo, o dia está azul, o dia está louro. Tem mulher que nem lembra mais a cor que é o cabelo, tanto que já pintou. Ora está longo, ora está curto, ora está caracolado, ora está liso. Não tem o que está bom. Não tem o que está bom. Porque se tivesse bom, não mexia. Isso no mundo. Só que a igreja de Deus, quando nós lemos aqui o verso 16 do capítulo 11, para não ficar na minha palavra, que daí eu estou impondo, quando nós lemos o capítulo 11, verso 16 de 1 Coríntios, Paulo diz, aliás, verso 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Aí ele diz no verso 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, meus irmãos, o cabelo da mulher crescido é honroso. E ele está dizendo que a igreja de Deus não tem o costume de tosquiar o cabelo. Tosquiar, cortar, raspar é a mesma coisa, é tirar do padrão. Então, peraí, se a igreja quer praticar isso, a igreja está fora. Ah, pastor, mas peraí. Como eu disse, o nosso texto que nós lemos, Jesus disse que é aquele que tirar um J ou uma vírgula. Então, peraí, eu não vou apagar aqui, eu não vou riscar, né? Eu não tenho uma editora que eu posso colocar segundo a minha vontade, eu só posso colocar um comentário no rodapé, mas mudar o texto eu não posso. Então, mas quando eu pregar a palavra, eu posso mudar. Como muitos hoje estão mudando, né? Porque se nós formos ver a história, vai dizer que as mulheres que usavam cabelo raspado eram mulheres prostitutas da ocasião, lá em Coríntios, na cidade portuária. Então a diferença das mulheres normais para as prostitutas é que as prostitutas eram carecas, raspavam o cabelo. Então, o que isso tem a ver com a igreja? Isso tem a ver que o povo de Deus, o costume da igreja de Deus é diferente do costume do mundo. Nós não podemos, por vontade nossa, ou como hoje nós estamos até falando com a irmã, né, que muitas pessoas vão dirigir igreja, vão abrir um ministério, né? Geralmente quando a gente vai abrir um ministério é porque a gente não concorda com alguma coisa dentro da igreja. Então a gente às vezes é uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que tem uma boa homilética, né? Que fala bem
e eu vou colocar isso que eu quero. E assim a gente funda o ministério. Só que o ministério assim não prospera. O ministério que prospera é aquele que é dado por Deus. O ministério que sai por causa de desacordo. O ministério que sai porque eu não concordo com isso, então eu vou fundar para mim esse ministério. Não vai. A pessoa pode até ter boas intenções. A pessoa pode ser até eloquente, pode ser até usada por Deus. Mas se tiver alguma coisa que ele não concorda com a palavra de Deus, ele vai fundar, ele vai abrir o ministério, o negócio vai mirar, o negócio não vai para frente. Pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer que daqui 1 mês, 2 meses, ele vai estar ali batendo em ponta de faca, vai estar secando gelo, o negócio não vai andar, não vai prosperar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a abrir a porta. Ele vai começar a esquecer dos princípios dele. Ele vai começar a abrir mão da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento. Aí ele vai começar a ir para um caminho obscuro, não, porque está falando aqui de cabelo, então os negócios de cabelo não tem problema. Ele vai colocar aqui uma tarde no verso 15, no verso 16, para não ser pregado isso. Ele não vai falar a diferença, ele vai falar, não, Deus só quer o teu coração, não tem problema. Ele vai começar, para a gente não ir muito longe, ele vai começar a maquiavelar a situação, a palavra de Deus. Ele vai começar a passar por cima da palavra de Deus, ele vai desviar e não vai falar a verdade, ele vai só desviar, né? Não vai mentir, só que também não vai falar a verdade. Você está entendendo como que é diferente? Ah, pastor, mas de fato o senhor não está mentindo. Não, tudo bem, mas também não estou falando a verdade. Eu estou deixando você numa incógnita, numa encruzilhada. Você não sabe para onde você vai. E está correto isso? Não. A nossa função é despertar os ouvintes, despertar a igreja. Por isso que lá no capítulo 1, no verso 3 de Apocalipse, está escrito o que lá? Bem assim, começa assim: bem-aventurados que leem. Por que os que leem? Porque nos dias de João, quando foi escrito a palavra, os rolos, não é todo mundo que sabia ler. Então, um que tinha o conhecimento, ele lia em alta voz, na sinagoga, praça, enfim, e as pessoas então ouviam. Bem-aventurados que leem. Então, primeiro eu leio e depois bem-aventurados os que ouvem. Então, primeiro eu leio, aprendo e depois então os que ouvem, aqueles que vão ouvir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li. Então, Jesus está dizendo: bem-aventurados são todos os que ouvem, todos aqueles que estão ouvindo a pregação. E depois ele diz: bem-aventurados aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo do fã está perto. Então, peraí, eu vou ler e eu tenho que ensinar da forma correta, porque se eu não ensinar a palavra da forma correta, não vai haver transformação. Vai haver uma igreja, desculpa da expressão, mas é o que está escrito na palavra, vai haver uma igreja cheia de ódio, não vai ter ovelha, não vai haver metamorfose, todo mundo, tudo pode, e não vai haver ovelha. Por quê? Está todo mundo do jeito que quer, todo mundo faz o que quer, à noite está na igreja, de dia está bebendo, outro dia está prostituindo, está mentindo, está jogando, está adulterando, está praticando tudo normal, e à noite a gente vem para a igreja. E alguém vai falar do adultério? Alguém vai falar da prostituição? Alguém vai falar da bebida? Alguém vai falar do ódio, da contenda, do homicídio? Não, imagina. Mas a gente quer abençoar o povo tem que ser abençoado. Então vamos lá em 8:32 de João e vamos arrancar aquele versículo lindo. Vamos colocar uma tarja dele, proibido, um cadeado, aonde Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não falar a verdade, se eu não pregar a verdade, como que a gente vai saber que está errado? Se você não ensina a criança certo, está ali a tomada, a criança pega um pedacinho de ferro e vai lá cutucar na tomada, vai lá. Daqui a pouco ele acerta o alvo, vai errar primeiro, mas daqui a pouco ele vai entendendo, ele acerta o alvo. E se ele acertar o alvo, o que vai acontecer com a criança?
Você não pode deixar ele aprender sozinho, você não pode deixar ele sofrer, porque se ele for aprender sozinho, ele pode morrer. Ele pode se acidentar. A palavra de Deus é de igual forma. Eu preciso te ensinar, eu tenho que ensinar você. Eu não posso ficar aqui com balela, jogar uma toalha por cima e vou brincar aqui. Deus vai te dar vitória, hoje vai ser só revelação, hoje vai ser só oração, hoje vai ser só profecia. E chega, não vou falar mais de palavra não, senão Deus quer abençoar todo mundo, ponto final, vamos embora, todo mundo feliz. Acho que não ia caber lugar aqui, né? Eu teria que alugar a parte de trás, do lado, e encher o que todo mundo quer. Mas a pergunta é isso que Deus quer? Não. Deus não quer isso, Deus quer salvar almas. Deus quer salvar. Aquilo que a gente precisa aqui nessa terra, as coisas que nós precisamos, comparada com o céu, não é nem migalha, está abaixo de migalha. Porque o que Deus tem para nós é coisa muito excelente. Vocês lembram que está escrito no capítulo 2, no versículo 9, na parte B de 1 Coríntios? O que está escrito lá? O Senhor, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que amam. Certamente, o que Deus tem para nós é coisas indizíveis, né? Nós não temos palavra para dizer. Não sabemos pronunciar o que Deus tem para nós. Por mais, vai ter ouro, vai ter pedra. Tem coisas excelentes para nós no céu. Então, quero dizer que vale a pena nós pagarmos o preço. Mas, voltando aqui para o texto, né, inicial, Mateus capítulo número 5, quando Jesus fala que ele não veio restituir a lei, mas ele veio cumprir. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui no verso 20, né, que nós lemos até o 19, mas eu quero mostrar o verso 20 que é o corpo aqui do versículo de número 17. Aqui Jesus vai falar da lei, né? Esse dia até eu falei para minha esposa, nós conversando, eu falei para minha esposa, você acha que é mais fácil o tempo da lei ou o tempo da graça? Ela olhou e disse, não, acho que da graça é mais fácil. Todo mundo acha que o tempo da graça é mais fácil, não é, meus irmãos? Não, eu estou na graça, eu estou na bênção, a lei já era. Graças a Deus, que bom. Mas então vamos ver se a lei ela é menos rigorosa ou a graça é mais rigorosa. A lei era dos dias de Moisés e a graça veio por intermédio de Cristo, era nos dias de Cristo. Então vamos aqui ver algumas situações que chamam a nossa atenção, a qual Jesus ele mostrou para nós. É bom, meus irmãos, nós vemos isso para a gente poder aprender que no passado os irmãos que houveram antes de nós, os profetas, os discípulos, os sacerdotes, enfim, houve do povo daquela época um grande preço a ser pago para ser conhecidos como filho de Deus. Eles pagaram um alto preço. E hoje nós queremos ser filho de Deus, nós queremos servir a Deus no oba-oba, no lero-lero, no famoso paz e amor. Deus só quer meu coração e problema do resto. Eu queria perguntar para os irmãos onde está mencionado isso, que não se faz nenhum tipo de renúncia ou de sacrifício na graça para servir a Deus, para ir para o céu. Olha, atenta bem para o verso, capítulo 5, versículo 20. Olha o que Jesus vai dizer, né? O 20 mais o 21, mas deixa eu ler o 20, ele está dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja, quando nós olhamos, né, quando fala fariseus, quando fala os escribas, os fariseus, eles ensinavam, eles doutrinavam, eles impunham a lei. Os escribas eram os doutores
maneira alguma, de modo nenhum, vocês vão entrar no reino dos céus. Agora, Jesus chama a nossa atenção nisso. Aí nós começamos então, isso gera em nós uma preocupação de nós procurarmos saber quem são os fariseus, quem são os escribas, como eles eram, o que eles faziam. E eu tenho que exceder, eu tenho que ser melhor que eles. E aí a gente diz, será que nós estamos sendo? Mas enfim, aí Jesus vai citar a lei. Olha o verso 21, olha o que Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus está falando da lei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos por intermédio da lei? Aonde que está? No 21, Jesus vai falar Êxodo, capítulo 20, verso 13. Então Jesus vai dizer aqui no verso 21, no capítulo 5, 21 de São Mateus: não matarás. Então lá no capítulo 20, verso 13 de Êxodo, está lá um dos mandamentos, que é não matarás. É o que Jesus está lembrando do povo no Sermão da Montanha. Vocês lembram que está escrito lá em Êxodo 20, 13? Não matarás. A lei está dizendo isso, não é? Todo mundo é verdade, realmente. Então vamos ver se Jesus vai quebrar a lei ou se Jesus vai cumprir a lei. O que Jesus diz? Mas, no verso 21, na parte B, ele diz, na parte C: mas qualquer que matar será réu de juízo. E ele continua: eu, porém, agora é a graça dizendo, não é a lei diz lá atrás, a lei diz, não matará, quem matar vai ser réu de juízo. Agora eu, porém, ele vai falar a graça, eu, porém, vos digo que qualquer irmã, sabe quando você ira com teu esposo? Manda ele dormir no outro quarto, na sala, na cozinha, lá fora. E se Jesus voltar nessa noite, por causa de uma discórdia, de uma ira, de um desacordo, você jogou o camarada para outro lugar? Irado, está na ira, estou nervoso, quase matando, caso matar, vai para outro quarto, vai para o banheiro, vai, sei lá. E se Jesus voltar? Pastor, mas eu não matei. Mas Jesus tem qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, irá contra o seu irmão. Ou aqui na igreja, eu vou ficar irado com alguém, vou embora sem pedir perdão, ou lá no meu trabalho, eu briguei com alguém, discuti, estou na ira, fiquei nervoso, estou irado, só vou para o trabalho quando aquilo passar. E se Jesus vier para mim? E se o ceifador de almas vier para mim? Eu não matei ninguém, mas por eu irar, eu vou ter o mesmo peso, ou vou ser conduzido da mesma forma como um homicida, como alguém que matou. Meus irmãos, nós estamos brincando de ser crente porque nós somos tolos, porque alguém colocou na nossa cabeça que nós estamos na graça. A graça é bênção, a graça é vitória, não tem preço nenhum a ser pago. E por isso que o mundo está desse jeito, porque a gente acha que a graça é só vitória, não tem preço nenhum a ser pago. Jesus já pagou o preço para nós. E a graça, meus irmãos, é óbvio, tantas vezes, não sei quantas vezes, pior, mais rígida do que a lei. Você pode achar que não, mas você olhando aqui os pormenores de Jesus no capítulo 5 do Sermão da Montanha, você vai entender isso. Jesus, ele diz, veja bem, continua dizendo: qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Poxa vida, palavras, raca, louco. Fiquei irado só com atitude, só com gesto, só com palavra. As palavras pesam mais do que atitudes. Na lei é atitude. E
da graça. Ele está dizendo isso, não é a lei. Meus irmãos, quantos de nós que às vezes não ofertamos, mas quantos de nós que às vezes dizimamos a nossa primícia, o fruto do nosso trabalho, irado lá na empresa, irado lá em casa, de mal, dormindo vira de costa, não conversa, não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não dá um abraço, um beijo, não diz eu te amo. Quantos que chegam daqui da volta para não dar mais o Senhor para alguém, ou ignora que não está vendo, e dá uma oferta, faz isso, faz aquilo. Alguém está nos enganando, dizendo que a graça é bênção, que a graça é tudo que há de melhor. O versículo 27, veja o 27 do capítulo 5, vai falar que é acerca do adultério. Veja bem o que Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus aqui, ele vai citar no verso 27, ele vai citar Êxodo 20:14, ele vai citar a lei 20:14, não cometerá adultério. Lá em Êxodo 20:14, né, no 13 está não matarás, e no 14, não adulterará, não cometerá adultério. Jesus está dizendo, isso foi dito na lei, não foi? Moisés disse, foi, tudo bem, isso aí, Senhor. Então, Jesus vai dizer no verso 28, eu, porém, vos digo, a graça dizendo, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eita! E agora? Pastor, mas eu não deitei, eu não toquei. Aí você está aí, sendo um escultor, está imaginando, pensando. É como se tivesse cometido o ato. Então a lei diz para não adulterar corpo com corpo. Mas Jesus disse, se você pensar, qual que é mais fácil, a lei ou a graça? 2-0 já para a lei. Melhor a lei. A graça é muito pesada. A graça não dá brecha para nós. Só o nosso pensamento, só o nosso olhar, já estamos condenados pela graça. Na lei nós tínhamos que colocar a mão no fogo, tínhamos que pôr a mão na graça. Então Jesus disse, se você olhar para a mulher, ou você olhar para o homem, né, é o sufixo masculino e feminino, você olhar um ou olhar um para o outro e pensar, maquinar alguma coisa, pastor, mas eu sonhei. Não, Jesus está falando de sonho, está falando olho no olho, no corpo, a intenção. O que ele diz no 29? Veja bem agora, olha o 29. Portanto, para a pessoa cobiçar, a pessoa tem que ver, tem que tocar. O que Jesus diz no 29? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se eu não tenho controle do meu olho, se o meu olho é grande, se o meu olho não se contenta com o que eu tenho, meu olho quer mais, eu não consigo controlar o meu olho, eu tenho um olho gordo, eu sou invejoso, e eu sei que isso é o pecado, a Bíblia diz que isso é o câncer dos ossos. O que a Bíblia diz? Dá um jeito, arranca essa doença, arranca esse câncer, que é o teu olho maligno, lança ele fora, ou fica cego, arruma um jeito, para que você não enxergue e não pegue, porque você não tem controle. É um membro que você não consegue controlar. Então Jesus está dizendo, tira ele fora. É melhor que fique com um membro a menos, com a falta desse membro, do que com todos os membros e você ir inteiro para o inferno.
Isso é o quê? Graça. Isso não é lei. Olha, agora isso aqui, ó. Verso de número 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A nossa mão, se eu não consigo deixar de furtar, se eu não consigo deixar de tirar o que é do ladeiro, se eu não consigo controlar minha mão, se eu não respeito as pessoas com a minha mão, e eu sei que é pecado, mas eu não consigo, mas que eu tenho vontade própria, então dá um jeito na tua mão, coloca um freio nela. Jesus está dizendo isso, é melhor ficar sem a mão e entrar no reino dos céus do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso é o que? Lei. Ou isso é o que? Graça. Terceiro versículo que Jesus, terceira base que Jesus vai usar da lei, 31. Jesus usa Deuteronômio 24, versículo de número 1. Quando Jesus diz, veja bem, 31, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dele carta de divórcio. Tá vendo, pastor? Jesus está permitindo o divórcio. Mas tranquilo. Quem disse que Jesus não permite? Jesus permite, normal. A lei permite o divórcio. A lei de Moisés permite o divórcio. E Jesus está aqui falando acerca da lei. Jesus está lendo a lei. Jesus está ditando a lei, está falando o que a lei diz. Você viu que foi escrito? Se alguém deixar sua mulher, dê carta de divórcio. Está lá no capítulo 24 de Deuteronômio, né? Que fala acerca da lei do divórcio. Também que qualquer que deixar sua mulher, dê carta de divórcio. A lei diz isso. Vamos ver o que Jesus, que é a graça, o que Jesus diz. Versículo 32. Eu, porém, a graça dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Está vendo? Então Jesus está dizendo que ele permite a separação. Havendo infidelidade, havendo adultério, ele permite a separação. Só que ele diz: se algum homem separar a sua mulher, e não sendo por motivo de adultério, esse faz a sua mulher adulterar. Ele está transformando a mulher numa adúltera, porque certamente ela irá arrumar outro marido, ela irá arrumar outra pessoa, ele também vai arrumar. Então quem casar com ela vai ser adúltera, e quem casar com ele vai ser adúltera. Pastor, mas Jesus permite, se houver infidelidade, Jesus permite separar. O problema que a gente não entende é que Jesus não permite casar mais. Esse é o problema. Quer dizer, isso é simples, mas a gente não quer entender. Por que que as pessoas do passado, meus avós, bisavós, tataravó, quando eles juravam até que a morte os separe, meus irmãos, podia acontecer o céu cair, sei lá, acontecer o que acontecer, eles iam até o fim. Eu tenho exemplo na minha família, dos meus avós, minha esposa, da família, e creio todos os irmãos mais velhos, o pai, a mãe, o avô e a avó, foi até o fim, até que a morte os separe. Por que hoje está essa cachorrada que está hoje? Essa falta de respeito, desculpa a expressão, bando de sem vergonha. Por que está desse jeito? Porque os pastores estão hoje, não, está vendo aqui? Jesus permite. Jesus diz, ó, é adultério, então pode. É pelo amor de Cristo que está à destra de Deus. Aonde está dizendo que pode casar de novo? Todas as bases que nos dá a Bíblia diz que se a mulher
que foi deixada casar, ela vai estar em adultério. Se o homem que a deixou casar, ele vai estar em adultério. E a Bíblia diz que o adulto não vai entrar no reino de Deus. O que adianta eu querer separar da minha esposa, deixar ela para arrumar uma mais nova, mais bonita, sei lá se tem, achar que agora eu sou o cara, que agora eu estou feliz e eu abri a porta do inferno? É melhor ficar com a minha ou ficar com o teu, do que você procurar algo que você não perdeu, achar que está feliz, que está satisfeito, mas o inferno está te esperando. É a Bíblia que está dizendo aqui mesmo. Pastor, mas eu queria ver um negócio mais profundo. Peraí, um negócio mais profundo. Deixa eu te mostrar aqui. 1 Coríntios 7, verso 9. Aqui, ó. Só uma situação, só para esclarecer, né, que Jesus, quando ele diz para nós isso aqui, né, alguém pode dizer, não, o pastor está enganando, pode casar de novo. Então vamos ver aqui, 1 Coríntios 7, para dizer que não é eu que estou dizendo, né, é a palavra de Deus. Só vou ler para você entender. 1 Coríntios 7, 10, o apóstolo São Paulo diz bem assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo: mando não eu, mas o Senhor. Tem aqui, né, quando nós lemos esse texto, o capítulo 7, tem situação que ele orienta, ele diz, ó, não o Senhor, mas eu estou dizendo. Eu acho melhor, mas aqui ele está dizendo, não eu digo, mas o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ah, pastor, mas eu estou novo, o que eu vou fazer? Beleza, vamos continuar o versículo 11. Ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Simples. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir. Ah, não, então beleza, o que a Bíblia diz? Vai lá, reconcilia com o seu galã, ou com a sua princesa, peça perdão, até que a morte o separe. Sim. Pastor, mas eu não estou satisfeito com isso. Romanos, capítulo 7, versículo 2. Romanos 7, 2 e 3. Só esses dois versículos. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, e se for de outro, o que a Bíblia diz? Será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Sim, qualquer pessoa que não raciocina consegue entender isso. Imagina quem raciocina. Meu Deus, e agora? Você quer ir para o céu? Arruma a sua vida. A lei é difícil, a graça é muito mais. Por isso que a gente olha para o mundo, eu me preocupo, às vezes eu choro, estou orando, eu preocupo, eu falo, Senhor, quem vai se salvar? Que hoje nós estamos fazendo uma baderna, não é graça, é a graça, é a graça. E a graça virou uma desgraça, porque todo mundo caiu da graça. Mas o capítulo 5 de Mateus, verso 33, diz assim, ó: outro sim ouviste que foi dito aos antigos. Ele vai usar Levítico 19, 12. Ele vai usar a lei, está usando a lei aqui. Verso 33 do capítulo 5 de Mateus. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os seus juramentos ao Senhor. Meus irmãos, então Jesus está dizendo que a lei, quando a pessoa fizesse o juramento, a pessoa precisava cumprir o juramento. Não perjurará, mas cumprirá o seu juramento ao Senhor.
nesses versículos do verso 34 ao 37, é um dos que mais nós tropeçamos. Eu juro, eu prometo, Deus sabe que, e a gente coloca o nome de Deus, coloca o nome de Cristo, coloca o nome de todos os santos, como os católicos falam, e passa dia, passa outro, e a gente esquece daquilo. Nós esquecemos. Só que o Senhor Jesus está mostrando aqui para nós que o peso por nós não cumprir com as nossas palavras é muito grande. A fala do homem, nós não somos obrigados a falar, nós não somos obrigados a prometer, mas se nós falamos, nós somos obrigados a cumprir. É como colher, nós não somos obrigados a colher, mas se nós plantamos, nós somos obrigados a colher, querendo ou não, nós vamos ter que colher, porque eu quero semear. Então, isso que eu estou dizendo para minha esposa: se a gente não vigiar com a nossa boca, com a nossa língua, nós vamos ser escravos das nossas palavras. Porque Jesus diz: a palavra do crente é o quê? Sim, sim, ou não, não. Que horas? Da hora eu vou dar, né? Aqui em Goiás eu aprendi uma coisa que até hoje eu não entendo. Quer dizer, aprendi, ouvi, melhor dizendo, e eu não entendo até hoje. Jazinho do aí. Pode deitar na rede lá, pode dormir, porque o jazinho é uma palavra pequena, porém é algo a perder de vista, né? Como diz lá em São Paulo. Jazinho, aquele tipo de assim, como que fosse que já estivesse acontecendo, ficar, e ó. 7 horas vai, beleza. Mas 7 horas do que? Da manhã ou da noite? Não é assim não, meus irmãos. Não é desse jeito que funcionam as coisas não. Nós somos crentes. Nós precisamos cumprir com a nossa palavra. A Bíblia fala o que no capítulo 12 de Hebreus? Que há uma nuvem, não é bem esse sentido, mas há uma nuvem de testemunha. Você acha que os ímpios estão olhando para o ímpio? Você acha que o povo ruim está olhando para quem é ruim? Você acha que o povo da macumba está olhando para quem é da macumba? Não, eles estão olhando para nós, o povo da Bíblia. Quer dizer, hoje ninguém está olhando mais porque está todo mundo igual. O ecumenismo está aí, né? O povo dentro da macumba, a macumba dentro da igreja, e aquele negócio, né? Vamos todo mundo para algum lugar, só não para o céu. Está desse jeito as coisas. Está bem desse união, a união está estável. Mas enfim, versículo 38, ele vai usar outra palavra da lei. Ele vai usar outro versículo da lei. 38, onde ele vai usar Êxodo 21 e 24. E ele vai dizer: ouviste que foi dito na lei, olho por olho e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Assim era muito mais fácil, né, meus irmãos? Se fosse hoje, né? Acho que as coisas não estariam do jeito que está hoje, se fosse olho por olho, dente por dente. Mas enfim, isso na lei. Vamos ver a graça, o que a graça vai dizer? Verso 39, a graça dizendo: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pelear contigo e tirar-lhe a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Meus irmãos, a pergunta é: quem viu isso? É a graça que nós estamos vivendo. Bateu na direita? Vem aqui, eu vou mostrar com quantos cabelos você faz na cabeça. Bateu na direita? Peraí, eu vou mostrar quem eu sou. Sou filho de quem? Eu vou mostrar meu passado. Que vergonha. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém vai pedir que não vale não, que alguém vai pedir emprestado, deixa eu sair. Jesus está dizendo para você emprestar e não pedir de volta. Porque se você pedir de volta, se você pegar de volta, você vai receber o seu galardão. E se você der, Jesus, ele vai te dar. E Deus, ele não deve nada a ninguém. Ele vai dar uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Então, quando nós olhamos
fazer, não é impossível, mas a pergunta é: quem está fazendo? Vamos ali comigo? Ah, não vou nada, estou cansado. Não, tá bom, eu vou ali com você, mas você vai lá comigo. É assim. Me empresta isso? Não, não só isso, mas também isso. Ah, eu não tenho, lá não dá, é o que a gente está fazendo hoje, mas enfim. Deixa eu ver aqui o 43, último. Jesus diz, fala sobre o amor ao próximo. Ouviste o que foi dito? Jesus está falando, lembra o que foi dito? Está falando Levítico 19, 18. Está escrito isso aqui em Levítico 19, 18. Ele diz: ouviste o que foi dito? Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Isso aqui é interessante, porque quando fala próximo, a gente olha para um lado, para o outro. Ah, meu próximo não está aqui. Porque a gente queria que o nosso próximo que estivesse do nosso lado é alguém que a gente quer bem, é alguém que a gente ama, é alguém que a gente tem intimidade. Mas não é esse tipo de próximo que Jesus está dizendo. Não é esse tipo de próximo. Amará o teu próximo. Um dia, aquele sábio, entre aspas, chegou até Jesus e disse: Senhor, para amar o próximo, está dizendo aqui que eu tenho que amar o próximo, mas quem é meu próximo? Ah, Jesus, espera, eu vou te explicar quem é o seu próximo. Vamos ver aqui, deixa eu falar para você aqui, montar aqui uma parábola, e você ouve e depois você me dá a resposta. Aí Jesus diz: olha, aquele homem estava caminhando e passando ali com o seu animal, naquela determinada estrada, veio os salteadores, roubou aquele homem, bateu, sangrou, levou tudo que ele tinha, deixou ele caído no chão entre a morte e a vida. O homem olhando para Jesus, Jesus disse: olha, veio o sacerdote, e o sacerdote olhou de longe e passou de longe e foi embora, nem chegou perto. Meu Deus, o sacerdote passando o tempo, veio também o levita, e o levita de igual forma, de longe, olhou, viu o homem lá, isso vai dar trabalho, dor de cabeça, eu estou fora de problema, melhor não ver, pôs a mão aqui, foi embora. Meu Deus, Senhor, o sacerdote, o levita, e agora? Não, agora veio o samaritano, que não é judeu, que os judeus odeiam, que o sacerdote odeia, que o levita odeia. Veio o samaritano, passou ali pertinho, olhou, ajoelhou, pegou ali da sua água, lavou, pegou ali da sua bebida, do seu azeite, jogou ali, passou, fez um curativo a princípio, deu uma melhorada ali, pegou o homem, colocou na sua cavalgadura, levou para um hotel perto e mandou cuidar, deu ali o dinheiro, cuida dele. Se o que eu deixei não for o suficiente, quando eu voltar eu pagarei a diferença, mas cuida dele. E aquele homem ficou olhando para Jesus. Olha que coisa linda, Jesus disse: sim, foi o próximo dele. O samaritano falou: então faz assim, aquele que está do teu lado. Ama o teu próximo, aquele que está do teu lado, aquele que necessita, aquele que precisa. Porque a gente amar aquele que nos ama, assim também diz o Senhor Jesus: os pecadores também amam os que amam eles. Então nós precisamos ser diferentes. E veja bem, Jesus disse: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre injustos e injustos. Pois se nós amarmos os que nos amam, que galardão teremos? Não façam suplicando também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não façam suplicando também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Oh, meus irmãos, presta bem atenção. Eu sei que não vou dizer impossível, mas eu digo, se nós cumprirmos esses versículos aqui que o Senhor Jesus mostra para nós que Ele está cumprindo a lei, se nós cumprirmos como Jesus ele disse aqui,
Meus irmãos, nada, ninguém vai impedir da gente entrar no céu. Sem expressão que Jesus mostrou para nós. Se nós cumprirmos esses versículos, nada, ninguém vai impedir da gente entrar no céu. Não precisa, ritual, isso aqui, não, só isso aqui que Jesus deixou no Sermão da Montanha. Nós cumprimos, nós estamos dentro do céu. Porque fulano, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O problema é dele, eu faço o que Jesus disse. Está aqui. Não é o homem que vai colocar nós no céu, é Jesus, por intermédio da sua palavra. Você não é obrigado a crer em mim, eu sou dono da verdade. Mas o que eu li aqui, o que eu mostrei para você é a verdade. Você pode não acreditar em mim, mas você tem que acreditar aqui. Porque se você não acreditar, esse livro vai te julgar naquele dia. Vai te julgar, vai te mandar para o inferno. A sentença já está dada. Se obedecer, nós estamos livres. Se não obedecer, nós estamos sentenciados assim. Então que Deus, o Senhor, possa conduzir as nossas vidas por intermédio do seu Espírito Santo, a obediência, aguardar a palavra de Deus, como a palavra de Deus é. Não vamos maquiavelar a palavra, não vamos cobrir a palavra com um pano preto, colocar embaixo, porque nada deve ficar oculto diante da verdade. Jesus veio, ele é a luz para revelar a verdade. A verdade não ficará. Se eu fechar minha boca, Jesus vai levantar outro e vai tocar a trombeta. Se o meu irmão fechar a boca dele, Deus vai levantar outro e vai tocar a trombeta. Se a minha irmã fechar a boca, Deus vai levantar. Mas a verdade, queira ou se queira, deixa de ouvir, ela vai ser tocada. A trombeta vai ser tocada e nós teremos que ouvir. Porque ninguém vai se apresentar diante de Cristo indesculpável. Eu não sabia, eu era inocente. Ninguém vai aparecer diante de Deus indesculpável. Então que Jesus possa abençoar a tua vida por intermédio dessa palavra, que nós possamos praticá-la e sermos abençoados por Jesus. Amém? Palmas bem alegres e exaltadas.